Os escritórios de advocacia do Castelo e Reis Advogados exalavam um cheiro de couro envelhecido e dinheiro antigo. Eu estava sentada na sala de espera, observando as pinturas a óleo dos sócios, todos com expressões severas, enquanto minha madrasta, Valéria, recebia seus filhos, Caio e Luna, planejando suas extravagâncias. Ela sussurrava animadamente. "A primeira coisa que vou fazer é comprar aquele iate", anunciou Caio, navegando pelo celular. "O iate de 18 metros que vimos em Florianópolis." "Estou pensando em uma casa", acrescentou Luna, ajeitando com elegância o cabelo descolorido. "Talvez uma casa com 8 quartos." Valéria afagou as mãos, exibindo unhas perfeitamente cuidadas, as mesmas que vinham cravando na fortuna do meu pai nos últimos 7 anos. "Agora, crianças, não vamos discutir investimentos." Ela me lançou um olhar de puro veneno do outro lado da sala de espera. Eu respondi, fingindo estar absorta em meus e-mails enquanto verificava o telefone. "Embora eu não saiba por que ela se deu ao trabalho de aparecer", sussurrou Valéria. "Arthur deixou seus desejos bem claros antes de morrer." Ela continuou, com raiva contida. "Ela nem podia chamá-lo de meu marido." Nesse momento, a recepcionista, Júlia, apareceu. "O senhor Renato Castelo os verá agora." Entramos na sala de conferências, onde Renato Castelo esperava, com a pasta do testamento do meu pai aberta diante dele. Ele se esforçava para manter a compostura profissional, mas algo em seus olhos denunciava que ele lutava contra um riso contido. "Por favor, todos sentem-se", disse, gesticulando para as cadeiras. "Posso oferecer água ou café a alguém? Isso pode demorar um pouco." "Vamos acabar logo com isso", interrompeu Valéria rapidamente, assumindo claramente a posição de poder na mesa. "Tenho uma reunião com o meu consultor financeiro às 3 horas, é claro." O senhor Renato Castelo abriu a pasta e disse: "Quero expressar minhas condolências pela perda de Arthur Fonseca. Ele foi meu cliente por mais de 30 anos e... Sim, muito triste." Valéria interrompeu, falando sobre a divisão do patrimônio. "Senhor Castelo", estremeci um pouco, "vamos começar com a leitura do testamento do senhor Fonseca datado de 5 anos atrás." 5 anos? Não foi atualizado mais recentemente? A risada de Valéria foi aguda, como o vidro quebrando. "Oh, querida, você realmente não entende como essas coisas funcionam, não é? Arthur e eu revisamos tudo depois do nosso casamento. Garantimos que a propriedade permanecesse na família imediata", repeti mentalmente, "significando as pessoas que realmente cuidaram dele nos seus últimos anos", disse Valéria docemente. "Não a filha, que mal o visitava, muito ocupada com seu pequeno trabalho sem fins lucrativos para passar um tempo com ele." Pensei em todas as visitas misteriosamente agendadas durante os seus compromissos, com o cabelo, as jantares de família dos quais se esqueceu de me contar, as vezes em que dizia ao meu pai que estava muito ocupada quando ele perguntava por mim. "Vamos prosseguir?" perguntou o senhor Renato Castelo com aquele estranho brilho de alegria reprimida. "Por favor, faça", disse Valéria. "Acredito que você verá que tudo é bastante simples. A propriedade é dividida entre mim e meus filhos, com uma pequena lembrança deixada para caridade. Quanto a Isadora, aqui ela não ganha nada." Valéria anunciou triunfantemente, incapaz de se conter por mais tempo. "Certifiquei-me disso. 7 anos de casamento e finalmente consegui que Arthur tivesse juízo sobre a sua filha ingrata. Você não está no testamento, Isadora, nem um centavo." A sala ficou em silêncio. Caio e Luna sorriam como tubarões que farejaram sangue. Valéria parecia um gato que engoliu um aviário inteiro. Foi quando o senhor Renato Castelo começou a rir. Não uma risada profissional, um pigarro contido, mas uma risada genuína e completa que ecoou pelos painéis de mahógani. "Sinto muito", disse, enxugando os olhos. "É só a senhora Fonseca que faz isso." "Você sabe o que é um fundo revogável?" A expressão triunfante de Valéria cintilou. "Claro que sei. É um instrumento financeiro muito bom", disse o senhor Renato Castelo, ainda lutando contra o riso. "E você sabe quando Arthur estabeleceu o fundo patrimonial para os seus filhos? Ele só tinha um filho." Na verdade, o senhor Renato Castelo puxou outra pasta, esta muito mais funda. "Arthur criou o Fundo Fonseca há 28 anos quando Isadora tinha 10, e ele vem crescendo desde então", disse, enquanto a voz de Valéria perdia a confiança. "Revogou quando atualizamos o testamento."
O senhor Renato Castelo retirou um documento. Tenho aqui todos os documentos do fundo, incluindo todas as alterações, a última feita há 13 meses. Você sabe o que é interessante sobre fundos? Perguntou. Valéria não disse nada. Seu rosto começou a palidecer sobre a sua maquiagem cara. Eles são completamente separados dos testamentos, continuou o senhor Renato Castelo, e nesse caso, o fundo foi estruturado para transferir todos os ativos para Isadora no seu 38º aniversário, ou na morte de Arthur, o que acontecer primeiro. Isso é impossível, sussurrou Valéria. Isadora? O senhor Renato Castelo se virou para mim. Quando foi seu aniversário? 14 meses atrás, respondi baixinho. Papai me deu uma festa, uma pequena. Valéria estava no spa no fim de semana. Ah, sim, assentiu o senhor Renato Castelo. No fim de semana, Arthur veio me ver. Ele foi bem específico com o momento. Ele queria ter certeza de que tudo fosse transferido corretamente antes de qualquer complicação possível. Senhora, disse voltando para Valéria, você não pode mudar um fundo que já transferiu 50 milhões de reais no ano passado. O rosto de Valéria ficou branco como papel fresco e a boca abria e fechava como um peixe fora d'água. 50? A voz de Caio falhou. 50 milhões, corrigiu o senhor Renato Castelo. E esse era o valor de 14 meses atrás. Com o desempenho do mercado e os reinvestimentos de dividendos, atualmente está avaliado em aproximadamente 57 milhões. E as casas? Gritou Luna. Os carros, as contas bancárias, tudo mantido pelo fundo. O senhor Renato Castelo explicou pacientemente. Tudo foi transferido para Isadora no ano passado. Você tem morado nas casas de Isadora, dirigido os carros de Isadora e gastado o dinheiro de Isadora nos últimos 14 meses. Finalmente eu falei. Papai me disse para esperar. Disse que seria melhor deixar tudo acontecer naturalmente. Ele queria ver se você mudaria, Valéria. Se você parasse de ser... Então procurei pela palavra. Curioso, isso é fraude, cuspiu Valéria. Vamos processar. Arthur não estava em seu perfeito juízo, disse ela. Na verdade, o senhor Renato Castelo tirou um relatório médico. Arthur teve uma avaliação cognitiva abrangente há 13 meses. Pontuações perfeitas em todos os aspectos. Também teve 3 psiquiatras confirmando sua capacidade mental. Ele estava afiado. Por quê? Perguntou Caio, parecendo genuinamente confuso. Por que ele faria isso? Olhei para ele com algo quase como pena. Porque ele viu o que vocês estavam fazendo. Todos vocês. Os cartões de crédito que tiraram em nome dele, Caio. As joias que compraram e debitaram nas contas, Luna. E você, Valéria? Me voltei para minha madrasta. O isolamento sistemático de amigos e familiares, as confusões de remédios que o mantinham confuso, o jeito que você mudou minha mãe para casa de hóspede sem perguntar. Você não pode provar nada disso, sibilou Valéria. Eu não preciso, respondi. Papai já contratou um investigador particular há 2 anos. Você gostaria de ver os relatórios? O senhor Renato Castelo produziu outra pasta cheia de fotografias e documentos. Arthur estava particularmente interessado no seu primeiro casamento com a senhora Fonseca. O silêncio na sala era ensurdecedor. Agora o senhor Castelo continuou. Vamos discutir o testamento. Na verdade, é bem simples. Para minha amada esposa, Valéria Fonseca, deixo a quantia de R$1, o valor que ela realmente merece. Para Caio e Luna Alencar, deixo o mesmo. O restante da minha propriedade, consistindo principalmente de pertences pessoais, uma vez que o fundo já foi transferido, todos os ativos vão para Isadora. Ele tirou 3 moedas de R$1 e as colocou sobre a mesa. É isso. R$1? Sussurrou Luna. Na verdade, disse eu, pegando minha bolsa, tenho algo para cada um de vocês. Peguei 3 envelopes. Avisos de despejo. Vocês têm 30 dias para desocupar todas as minhas propriedades. Vocês não podem nos despejar. Valéria se levantou tão rápido que a cadeira tombou. Eu sou a viúva dele. Você é uma inquilina, corrigi. Na minha casa, bem como nas outras. A casa principal, a casa da praia, a cabana na montanha e qualquer apartamento que Caio esteja mantendo na cidade. Assim como você, Caio, começou do mesmo jeito que o papai.
Eu sabia das suas dívidas de jogo, do vício de compras da Luna e do curioso histórico de investimentos de Valéria. Você não era tão esperta quanto pensava. O Sr. Castelo pigarreou. Há mais um assunto. A carta de Arthur para ser lida depois do testamento. Ele puxou um envelope e me entregou. Ele insistiu que eu lesse em alta voz. Eu abri, reconhecendo a letra do meu pai. Minha querida Isadora, se você está lendo isso, então nosso plano funcionou perfeitamente. Sinto muito pelo engano, mas eu precisava saber quem Valéria realmente era e precisava que você fosse protegida enquanto descobria que estava certa em desconfiar quando me casei novamente tão rápido depois da morte da sua mãe. Seus instintos sempre foram excelentes. O que você não sabia era que eu já estava doente. O diagnóstico de câncer veio poucas semanas depois do casamento. Pensei que Valéria se importaria comigo, mas em vez disso, ela revelou sua verdadeira natureza. Obrigado por confiar em mim quando eu pedi para você entrar na brincadeira. Obrigado por fingir que foi deixada de lado enquanto eu movia os ativos para o fundo. Obrigado por deixá-los pensarem que tinham vencido, enquanto nós garantíamos o seu futuro. Quanto a Valéria, Caio e Luna, eu sei exatamente o que vocês são. Os relatórios dos investigadores estão com o promotor público que prometeu revisá-los depois da minha morte. Sugiro que você use seu aviso de 30 dias com sabedoria. Isadora, minha filha, você é tudo o que eu poderia ter esperado. Forte, paciente, inteligente e, acima de tudo, boa. Cuide da fortuna que eu te deixei, mas mais importante, cuide de si mesma. Com todo o meu amor, pai. PS. O anel de noivado da sua mãe está na gaveta da minha mesa, a segunda à esquerda. Eu o escondi quando Valéria começou a olhar. Agora é seu, como ela sempre pretendeu. Quando terminei de ler, Valéria já havia desabado na cadeira. Caio mandava mensagens freneticamente, provavelmente do seu apostador. Luna chorava, com o rímel escorrendo em rios negros pelas bochechas. Há mais alguma coisa? Perguntou Valéria ao Sr. Castelo com a voz mal sendo um sussurro. Apenas isso, disse ele, puxando mais um documento. Ordem de restrição. Isadora entrou com o pedido esta manhã. Você não deve ter contato com ela depois de desocupar as propriedades. Qualquer tentativa de contestar o fundo ou o testamento resultará em execução imediata da ordem. Vocês planejaram isso? Perguntou Valéria, olhando para mim. Papai planejou isso, respondi. Eu só segui o exemplo dele, assim como você seguiu o mesmo manual que usou com seu primeiro marido. Oh, você achou que papai não sabia sobre Vitor? Sobre a apólice de seguro? Sobre o medicamento que você deu a ele que nunca foi comprovado? Não. Mas é interessante como a história se repete, ou teria se repetido, se meu pai não tivesse sido mais inteligente do que você lhe deu crédito. Fiquei reunindo minhas cópias dos documentos. Senhor Castelo, obrigado por tudo, por ajudar meu pai a proteger o que mais importava para ele. O prazer é meu, ele disse ainda lutando contra um sorriso. Seu pai era um homem brilhante. Este foi o planejamento patrimonial mais elegante que já vi. Quando cheguei à porta, Valéria chamou. Isadora, por favor, eu era a esposa dele. Isso não conta como algo? Eu me virei. Conta exatamente para o que você investiu. O casamento, mentira, manipulação e ganância. Papai descobriu seu verdadeiro valor. Valéria, R$1. Ele foi generoso. Eu não teria dado tanto a você. Eu os deixei lá, sentados em choque, olhando para suas notas de R$1. No estacionamento, sentei no meu carro. Meu carro? Não. São mais os fundos, na verdade são meus, e soltei um suspiro. Estava segurando isso há 14 meses. Meu telefone tocou. Thalita, enfermeira de papai, a única que Valéria não conseguiu demitir. Como foi? Perguntei. Exatamente como papai previu. Eu disse, abaixo para a exigência de provas de Valéria. Ele ficaria tão orgulhoso? Thalita falou suavemente. Ele falava de você constantemente nas últimas semanas. Dizia que você era a única pessoa que nunca quis nada dele. Mas na época dele,
Eu sinto falta dele. Eu admiti. Eu sei, querida, mas ele se fez certeza de que você ficaria bem. Era tudo com que ele se importava no final. Não puni-los, no entanto, foi um bônus legal. Apenas garantir que você estivesse protegida. Depois que desligamos, dirigi até o cemitério. O túmulo de meu pai estava coberto de flores frescas. Eu vinha toda semana, embora Valéria tivesse dito a todos que eu nunca o visitava. Nós fizemos, pai, sussurrei para a lápide assim como você planejou. Nunca vi isso acontecer. O vento farfalhava as árvores e por um momento quase pude ouvir sua risada. A mesma que ele tinha quando estávamos sentados no escritório do Sr. Castello, 14 meses atrás, assinando papéis enquanto Valéria passava um fim de semana no spa. Ela acha que é tão inteligente, ele disse então. Mas inteligente e esperto não são a mesma coisa. Você é inteligente, Isadora. Você sabe a diferença entre cuidar de alguém e aceitar tudo que eles têm. Coloquei uma única rosa no túmulo, a sua favorita, as de coral, do jardim da mamãe que eu ainda cuidava. Indo para casa, não para a propriedade onde Valéria provavelmente estava fazendo as malas freneticamente, mas para a pequena casa que papai havia comprado secretamente em meu nome anos atrás. Aquela onde eu estava morando em silêncio, deixando-os pensar que eu estava lutando enquanto a confiança acumulava riqueza. Bom, a história revela que a verdadeira riqueza não está apenas no patrimônio material, mas na sabedoria e na justiça que se pode exercer mesmo diante da adversidade. Valéria, embora esperta, usou manipulação e ganância para tentar se apropriar do que não lhe pertencia. Já Arthur e Isadora mostraram que a paciência, o planejamento e o amor familiar são forças poderosas para superar traições e proteger o que realmente importa. A coragem de Isadora enfrentar a madrasta, o tempo de espera para o momento certo e a confiança na justiça mostram que não é preciso ser impulsivo para vencer, mas sim estratégico e fiel aos próprios valores. Essa história nos lembra que o caráter e a integridade são tesouros que nenhuma fortuna pode comprar, e que a verdadeira vitória é estar em paz consigo mesmo após as tempestades da vida. Portanto, nem tudo que parece ser vitória realmente é. Valéria acreditou que o controle sobre o presente lhe garantiam o futuro, mas esqueceu que a confiança e o planejamento de Arthur protegeram sua filha, Isadora. A lição é clara: a ganância e a manipulação podem trazer ganhos temporários, mas a verdade e a justiça prevalecem no longo prazo. Também aprendemos que proteger quem amamos requer paciência, perseverança e, às vezes, a coragem de suportar o silêncio e as falsas aparências. Além disso, a história ensina que a riqueza deve servir para o bem e o cuidado verdadeiro, não para a vaidade ou para dominar os outros. Defender a própria dignidade e os valores é o maior patrimônio que podemos deixar para o futuro, muito além de qualquer fortuna material. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Isadora, teria sido capaz de esperar pacientemente pelo momento certo ou teria enfrentado a situação de outra forma? Por quê? O que você acha que Valéria poderia ter feito de diferente para tentar reconquistar a confiança da família, se é que isso era possível? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, e assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!